Olá pessoal, estamos enfrentando aí um recesso escolar obrigatório, né? Infelizmente em função dessa pandemia que assolou o nosso país e agora o nosso estado do Rio de Janeiro. E eu havia prometido para os meus alunos que eu iria nesse período de recesso gravar alguns vídeos para revisão de conteúdo. Então a gente vai começar esses vídeos hoje, né? Eu estou num estúdio improvisado aqui na minha casa mesmo, tive que colocar esse quadro aqui improvisado para poder de casa fazer, né, uma revisão com vocês. Então, o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, a gente vai começar hoje essa sequência de revisões, enquanto a gente está com esse recesso escolar desagradável, mas que é necessário, tá bom? Cada um se protegendo como pode. Vamos começar hoje falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Pessoal, olha só, essa aula ela é uma aula muito básica, mas que são dúvidas que os alunos me perguntam ao longo do 9º ano e ao longo também do 1º ano do ensino médio. Olha bem, eu coloquei aqui catetos e hipotenusa. Teve uma vez um aluno que me perguntou assim: professor, por que catetos? Porque a gente tem duas qualidades de catetos. A gente não liga muito para isso, mas é importante que isso seja falado nesse momento. Como é uma aula introdutória de trigonometria, você vai observar a importância que tem classificar o cateto. Eu costumo dizer o seguinte: você dá nome e sobrenome ao cateto. Então, olha só, primeira coisa importante nesse desenho aqui é a gente identificar que ele é um triângulo retângulo por conta do ângulo de 90 graus. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, identificar se o triângulo tem ângulo de 90. Bom, identifiquei o ângulo de 90 aqui, identifiquei o ângulo de 90 aqui. Após identificar o ângulo de 90, você vai identificar entre os três lados quem é a sua hipotenusa. Então, eu vou falar numa linguagem bem simples para você entender. A hipotenusa, ela não participa do ângulo de 90. É o lado mais afastado, vamos dizer assim, do ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui o lado A, o lado 3 e o lado 4. Repara que eu estou falando lado, ainda não estou dando nome aos lados. O lado A é o lado que não encosta no ângulo de 90. O lado que não encosta no ângulo de 90 é justamente o lado que a gente chama de hipotenusa. Repara que aqui o lado 2, 3 e x, o lado x é o lado que não encosta no ângulo de 90. Mas, Leonardo, então o lado que não encosta no ângulo de 90 vai ser sempre aquele lado que eu não conheço? Nada disso, eu não falei isso. Eu disse que o lado que não encosta no ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. Tudo bem? Os lados que formam o ângulo de 90, que aqui no caso é o 3 e o 4, e aqui é o 2 e o 3, os lados que formam o ângulo de 90, esses é que são chamados de catetos. Então, o 3 é um cateto, o 4 é um cateto. Então, eu vou abreviar aqui, ó. O 3 é um cateto, o 4 é outro cateto. O 3 aqui desse triângulo também é um cateto, o 2 aqui também é um cateto. Repara que eu deixei um espaço aqui proposital, porque agora eu vou lembrar você uma coisa importante. A gente vai dar um sobrenome a esse cateto. Eu sei que tem aluno que deve estar pensando: para que esse 20 graus aqui? Para que esse 30 graus aqui? O ângulo é que vai dizer para mim qual o sobrenome do cateto. Se não tiver esse ângulo aqui, eu não tenho como dar o sobrenome ao cateto. Então, repara o seguinte: olhando para o ângulo de 20 graus, que foi um ângulo que eu coloquei aqui aleatoriamente, esse ângulo de 20, ele está afastado do cateto 3. Então, repara o seguinte: o ângulo afastado do cateto, esse cateto que está mais afastado, ele recebe o sobrenome de cateto oposto. O cateto que está mais próximo recebe o sobrenome de adjacente.
Adjacente significa aquele que está ao lado. Então, olha para esse triângulo. O cateto mais afastado é o cateto 2. Então, ele vai receber o sobrenome de cateto oposto. O cateto mais próximo é o cateto 3. Ele vai receber o sobrenome de cateto adjacente. Erro comum em prova. Tem aluno que diz assim, professor, mas o lado A também está próximo de 20 graus. Eu posso chamar ele de adjacente? Hipotenusa não tem sobrenome, só tem sobrenome cateto. Por isso que eu digo, primeiro você classifica a hipotenusa e não olha mais para ela. Ela se chama hipotenusa. Acabou. Cateto e cateto. Se eu estou longe do ângulo, eu sou o cateto oposto. Se eu estou perto do ângulo, eu sou o cateto adjacente. Só para a gente fechar essa primeira parte. Eu deixei um espaço aqui para a gente lembrar de um teorema, que é o Teorema de Pitágoras. Olha, o Teorema de Pitágoras não dá bola para esses ângulos que eu coloquei aqui. Em Teorema de Pitágoras, a gente não usa nada de ângulo. O ângulo estava aqui apenas para eu classificar os meus catetos. Então, vamos lembrar o seguinte. O Teorema de Pitágoras diz assim. A hipotenusa é igual à soma dos catetos 3 e 4, desde que todo mundo esteja elevado ao quadrado. Repara que o ângulo não pode entrar nessa brincadeira. Não se mistura na mesma conta lado e ângulo, ok? Aqui, hipotenusa é igual à soma dos catetos, desde que todos estejam elevados ao quadrado. Então, eu só estou colocando isso aqui para lembrar você que você pode usar o Teorema de Pitágoras. Se a gente desenvolver aqui, eu vou ficar com a ao quadrado igual a 9 mais 16, 25. A vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. X ao quadrado é igual a 9 mais 4, 13. X vai ser a raiz quadrada de 13, que é um número irracional. Ok? Então, qual foi o objetivo dessa primeira parte da nossa revisão? Ensinar você a classificar cateto oposto e cateto adjacente. E aí eu dei uma palhinha aqui de Teorema de Pitágoras, só para lembrar você que o ângulo não tem nada a ver com o Teorema de Pitágoras. Na parte 2 da nossa aula, você vai entender a importância de classificar cateto oposto e cateto adjacente. Então não perca a parte 2 da nossa aula. Um abraço, até a próxima.